Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um gráfico no Excel de uma forma bem simples, prática e fácil, tá? Então a gente vai utilizar o padrão do Excel, só para você saber como é que ele funciona, e aí você já consegue fazer o seu primeiro gráfico ou manipular algumas informações básicas. Então vamos lá. Nessa tabela aqui eu tenho o mês, as vendas e o meu percentual atingido. O percentual atingido vai sobre a meta. Minha meta está ali de 520 e eu tenho a quantidade de vendas que eu fiz em cada mês e o meu percentual respectivo. Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o meu quantitativo de vendas de acordo com o ano, em formato de gráfico, e também eu quero um gráfico com o meu percentual atingido. Então são dois quantitativos, dois gráficos, um de quantitativo e um de percentual. Então vamos lá. Qual é a forma mais básica de você criar um gráfico? É selecionando as informações que você quer que ele contenha. Ou seja, eu vou vir aqui, eu seleciono desde o meu tópico. Por que eu seleciono o tópico? Porque o tópico é que ele vai dar a minha referência. Então é o tópico de mês e de vendas, e eu seleciono as minhas informações. Aqui eu estou em uma forma vertical, mas se eu tivesse de uma forma horizontal, funcionaria da mesma forma, tá? Então eu seleciono as informações que eu quero, eu venho aqui em cima em inserir e veja que eu tenho um conjunto de modelos prontos para a criação do meu gráfico. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho em forma de colunas, ou barras, né? Eu tenho também o gráfico em hierarquia, mas esse gráfico ele não está disponível em todas as versões do Excel. Eu tenho o formato de linhas, eu tenho também o formato de pizza ou de rosca, como se chama. Mas eu não vou trabalhar com esses três aqui, porque esses outros são um pouco mais complexos, não funciona para você usar o gráfico em modelo básico. Então eu vou criar um gráfico aqui com colunas. Você veja que quando eu coloco aqui, ele já me informa o modelo, como ele pode ser montado. Eu tenho em 2D, eu tenho em 3D também. Digamos aqui, vamos trabalhar com 2D. Eu seleciono aqui, veja que ele já criou o meu gráfico, tá? Eu já posso dimensionar ele aqui de uma forma em que ele fique representativo. Então aqui é uma forma básica que você pode inserir. Se você quiser saber como é que funciona essas informações, você pode clicar nele e você tem design e tem formatar. Como é um vídeo para gráfico simples, eu não vou mostrar muita coisa, mas só para vocês saberem, eu tenho adicionar elementos do gráfico, onde eu tenho todas essas ferramentas aqui. Eu tenho tendência, eu tenho rótulos, título, eixo, eu posso mexer com tudo isso aqui. Um exemplo que eu vou fazer aqui bem simples é o rótulo de dados, onde eu posso inserir a minha informação, o meu quantitativo, e vejo que eu consigo fazer o acompanhamento dos valores na minha tabela. Sendo isso, eu não preciso nem da minha tabela mais aqui. Não é que eu vá excluir. Se você excluir, automaticamente os dados eles irão sumir. Mas digamos assim, você consegue visualizar tudo dentro dessa tabela. Então aqui eu tenho todo o meu acompanhamento dos meus valores dentro de um único gráfico. Eu consigo aqui em selecionar dados ver tudo que está inserido aqui. Ele adiciona uma legenda que é o de vendas e ele agrega sobre cada mês. Isso ela já faz automaticamente, você não precisa ter o trabalho de construir, tá? Então digamos que eu quero fazer o meu mês com o meu percentual. Então eu posso colocar aqui simplesmente marcar o meu atingido, inserir, e eu posso marcar também, digamos eu quero colocar em formato 3D. Então aqui você pode ver que eu tenho o meu gráfico. Você vê que ele coloca como tópico do gráfico o que está aqui como tópico da minha coluna, tá bom? Então aqui eu tenho o meu gráfico, posso dimensionar ele da forma que eu quiser, vou colocar para que os nomes eles fiquem alinhados, e o percentual também representativo. Se você quiser marcar esse percentual, você pode vir aqui, isso já é um pouco mais avançado. Se você clicar duas vezes, você tem como manipular o eixo desse percentual. Digamos que você quer mudar a cor do seu gráfico, você pode clicar nele, você vê que ele já ficou selecionado, ele já seleciona todos. Se você quiser mudar um específico, você clica novamente naquele gráfico, mas digamos que eu quero mudar todos. Eu posso vir aqui, eu tenho como formatar aqui o meu gráfico, a cor dele,
em ferramentas do meu gráfico. Então você vê que eu mudo a cor. Se eu quiser mudar um específico, eu clico novamente e você vê que ele só marcou aquele em específico. E eu quero mudar a cor dele, digamos, eu quero botar um azul mais escuro. Então eu posso marcar aqui, da mesma forma eu consigo fazer os demais. Eu tenho aqui o preenchimento de forma, onde eu consigo manipular a cor do fundo, a cor da estrutura do gráfico. Tá? E eu tenho como também o contorno da forma, ou seja, é essa linha aqui que você vê dentro no meu gráfico ao redor. Então eu posso colocar o fundo ele branco, mas eu posso colocar um contorno aqui. Você vê como ele é 3D, ele faz uma sombra, né? Já é um efeito dele. E eu tenho também efeitos de forma. Eu tenho vários efeitos que eu posso colocar aqui. O 3D não se enquadra em reflexo, brilho e bordas suaves, porque ele já é uma configuração mais avançada. Você precisa vir configurar o seu gráfico aqui, em formatação de série, onde é um pouco mais complexo. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas você vê aí, já consegui montar 2 gráficos. Se quer mudar o tipo do seu gráfico, você já montou o gráfico, eu não quero ele de barras, eu não quero ele em 3D, eu quero em formato de linhas. Como é que você faz isso? Não precisa excluir e criar um novo. Após o gráfico já pronto, você pode aqui alterar tipo de gráfico. Ou seja, alterando o tipo do gráfico, ele vai te mostrar todos os formatos possíveis de uma forma já padrão, onde você pode marcar e alterar a sua informação. Digamos aqui eu já marquei, se eu salvar aqui, ele estava em formato 3D, eu posso formar em 2D e dar um OK, ele já vai automaticamente mudar o meu gráfico. Eu vou mudar o fundo aqui, eu vou mudar a cor da minha barra, porque agora eu vou alterar e vou colocar ele em formato de linhas. Eu tenho aqui em colunas, onde eu estava trabalhando em 3D e o de cima em 2D, e eu tenho aqui em formato de linhas. Eu tenho esse formato aqui, você vê que ele vai mostrando de uma forma reta, né? E eu tenho também esse aqui que ele me dá um pontilhado. Eu particularmente prefiro esse porque você vê exatamente onde estão os pontos. Você vê que eu tenho cada ponto onde representa um valor. Vindo aqui, como eu fiz dessa forma aqui, acrescentando os valores, eu vou vir aqui e adicionar um rótulo de dados, e eu quero ele acima aqui, mostrando o percentual do meu avanço. Aí vem uma informação, digamos que o meu gráfico ele só vai atingir no máximo até 100%. Eu quero ele me mostrando até 100%, aqui ele está mostrando até 120%. Então como é que eu faço isso? Eu posso clicar 2 vezes aqui, você vê a opção de eixo e eu tenho o meu máximo. Então aqui ele é em formato decimal e eu posso colocar aqui apenas 1, que ele é representado por 100%. Então quando eu der um Enter, ele não vai ultrapassar os 100%. Se a minha informação passar dos 100%, ele vai mostrar uma barra sumindo, ele vai subir, e se descer depois ele vai voltar a aparecer, mas o meu limite é 100%, eu coloquei como um padrão. Aqui também eu consigo manipular essas informações da mesma forma que eu manipulo o de colunas. A diferença é que ele tem um pontilhado aqui. Você vê também quando você marca o seu gráfico, você vê a marcação em que ele se encontra dentro da sua planilha, onde é que ele está se referenciando. Digamos que você queira mudar isso. Digamos, eu não quero mais mudar sobre um percentual sobre o meu atingido. Eu quero fazer sobre as vendas, mesmo que tenha esse gráfico aqui. O que é que eu posso fazer? Simplesmente clicar aqui e arrastar a informação para onde eu quero. Aqui ele não apareceu porque ele está mostrando como um percentual. Mas quando eu botei para redefinir aqui o meu eixo, que não é mais de 100%, veja que ele já apareceu sobre os quantitativos da mesma forma que está apresentando no gráfico acima. Então eu já consigo fazer essa manipulação. Esse é um padrão básico do Excel, tá? E você consegue manipular essas informações. Você vê aqui em Design que ele já tem alguns modelos prontos. Você pode clicar aqui e ele vai te construir alguns gráficos já prontos. Então aqui, digamos que eu queira, nesse formato aqui, eu consigo verificar o meu indicador. Ele já vai mostrar aqui tudo da mesma forma que eu construí. E aqui eu tenho um layout rápido, onde você escolhe o que você deseja. Ele me mostra aqui o que tem, né? E só em passar o mouse em cima, ele vai te mostrar os modelos e as informações respectivas. Então esse é o vídeo do gráfico de forma básica, tá? Em breve eu vou postar um vídeo mostrando um pouco mais complexo, você adicionar as linhas, adicionar as colunas, meta, uma linha de meta, tudo você vai acompanhar aqui. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreve no canal,
Toda semana vai ter vídeo novo e até a próxima.